Olá, caros alunos do sétimo ano, professor Ivan de História. Nós estamos dando continuidade ao tema reforma religiosa. Nós falamos na aula anterior, né, sobre reforma religiosa, estamos dando continuidade. E como nós vimos, né, Lutero, no século XVI, ele enfrentou um desafio muito grande, né, porque ele era muito temente a Deus, né, vivia segundo o Evangelho, mas ele via que muitos dos seus colegas, né, principalmente sacerdotes do baixo clero, né, que são padres de paróquias, né, também outros, né, mais elevados, como, por exemplo, bispos, né, arcebispos, cardeais, não levavam a vida de acordo com os votos, né, feitos diante da igreja, né? Isso incomodava profundamente Lutero. Então, o nosso tema, ele abre, né, o nosso subtema, ele abre justamente essa discussão aí, né? Lutero desafia a igreja, né? Então, como a gente pode ver, não era todo o clero que respeitava a igreja, né? Muitos frades, né, e clero de mosteiros, sobretudo, né, eram muito tementes a Deus e viviam de acordo com as escrituras e eram religiosos, tementes a Deus, podemos assim dizer, e seguidores do exemplo de Jesus, né? Da qual a Bíblia é o livro, vamos dizer assim, que ele norteia, né, esse modo de vida, esse comportamento. Então, o que acontece? Em 1517, o Papa Leão X ele ordenou que fosse feito venda de indulgência, que é aquele documento, né, que daria à pessoa, de posse dela, né, a entrada no reino dos céus, né, feito pelo Papa, né? O Papa tinha, né, essa palavra, vamos dizer assim, última, né, em termos religiosos, e ele, então, para construir essa basílica de São Pedro, perdão, ele ordena, então, que fosse vendido, né, essas indulgências nesse período. Tá? Então, o que acontece? Lutero, ao se deparar com essa situação, ele passa, então, a fazer o quê? Ele se sente completamente constrangido, né? E ele morava na cidade de Wittenberg, e ele, então, redigiu 95 artigos, né, e pregou esse texto, né, na porta, né, da igreja, né, e ficou conhecido como as 95 teses de Lutero, né, ficou pregado lá nessa catedral, e que ela criticava justamente o que? A venda dessas indulgências e outros abusos da igreja católica também. É bem verdade que Lutero ele não queria romper com a igreja, mas ele queria reformar a igreja, né? Aproximando os cristãos do aquele verdadeiro evangelho que ele acreditava, da qual ele se converteu. Então, a igreja, que era muito poderosa, o que ela fez? Ela procurou que Lutero se retratasse, né? Quer dizer, voltasse atrás nessa ideia que ele tinha, né? Que foi demonstrado através das 95 teses que ele colocou pregado ali na Catedral de Wittenberg. Só que, né, apesar da Igreja Católica fazer essa exigência, ele não mudou de ideia. Ao contrário, ele confirmou ainda mais essa denúncia aí, e afirmando, né, que que estava, né, a salvação era única e exclusiva de Deus, né? E somente Ele poderia dar a salvação. Então não era uma mercadoria, a salvação não era mercadoria. Então o que aconteceu? Diante dessa situação, desse impasse, em 1521, o Papa ele publicou uma bula declarando essa excomunhão, né, de Lutero e começou a persegui-lo. Né? E nesse período a igreja podia prender e até matar as pessoas, né? Que poderia resultar na morte dele. Então o que acontece? Aí então vai surgir a chamada doutrina luterana e a reforma protestante vai se desdobrar a partir daí. Bom, entre 1517 e 1521, né, Lutero foi amadurecendo essas ideias, né, construindo, né, aquilo que ele chamou de uma nova doutrina cristã, né, que ela era baseada praticamente num tripé chamado, ou 3 pontos, né, podemos assim chamar, né, que era, primeiro, a salvação da alma de cada cristão depende da sua fé, e todo bom cristão pode ser pastor de seu rebanho, que a gente chama também de sacerdócio universal de todo crente. E, por último, a verdade cristã se encontra na Bíblia, somente nela, o que é uma oposição completamente à ideia da infalibilidade do Papa, né? Ser infalível. Então, com a criação da imprensa, né, por Gutenberg na época, Lutero então aproveitou e fez o quê? Ele traduziu a Bíblia
né, para a língua alemã. Eu me lembrar que a Bíblia na época ela era apenas em latim, né? E nos seus originais, né? Grego, hebraico e aramaico, né? Essa tradução foi em 1522, né? E a partir daí novas, né, traduções também foram sendo implementadas, né? Então esse impacto da doutrina de Lutero, ela foi muito grande, provocou um movimento conhecido que ficou conhecido como o quê? Reforma Protestante. Até hoje, né, muitos cristãos, né, são chamados, por exemplo, que não são católicos, mas são cristãos, né, são chamados de protestantes, né, tá ok? Muito bem. Então, a nobreza então vai entrar em cena. Então, o que acontece? Lutero estava consciente de que o rompimento com a Igreja Católica poderia interessar a nobreza germânica, né? Por quê? Porque o Papa, na Igreja, tinha muitos territórios em vários países, né? Pagava-se grandes tributos à Igreja, né? E ele então percebeu que era possível fazer o quê? Fazer uma ligação entre a nobreza, né, até os príncipes também, né, podemos assim dizer, para que elas confiscassem as terras da Igreja Católica, né, que estava de posse de muitas delas, né, e espalhada em várias partes da Europa. Em contrapartida, o que aconteceu? O imperador Carlos V ele proibiu a doutrina de Lutero e declarou ele inimigo político em 1521. Então a gente observa aí que há um conflito, né? Enquanto ele buscava Lutero apoio, né? Da nobreza germânica, né? O imperador Carlos V, né? Ele proíbe essa doutrina de Lutero nas suas terras, né? E o declara inimigo e começa a perseguir. Devemos lembrar que ele foi excomungado pelo Papa, né? Mas recebeu, por sua vez, a proteção do príncipe da Saxônica, né? Que acabou obrigando ele no castelo. E então, ele passou a contar com o apoio de grande parte da nobreza, que em 1530 apresentou um documento que ficou conhecido como Confissão de Augsburgo, né, que continha um preceito da doutrina luterana. Então, ele criou uma doutrina, né, a partir desse chamado protestantismo contra a Igreja Católica, né, que ficou conhecida como doutrina luterana, como nós vimos naquele tripé anterior ali, ok? O que acontece então? O imperador Carlos V, né, que ele havia assinado um édito, né, de Reims, né? O que dizia esse documento? Ele proibia o luteranismo e declarava que Lutero era um foragido, herege criminoso. Então, em suas terras, ele seria perseguido e morto. Tá? E aí o que acontece? Né? Tudo isso por causa das provocações de Lutero. Né? E aí, então, razão onde vem, né, a reforma de Lutero é ser conhecido como reforma protestante, justamente por quê? Porque ele procura fazer uma reforma dentro da igreja, reformar a Igreja Católica por dentro, mas através também de quê? De uma protestação, né? Podemos assim dizer, diante, né, do que estava acontecendo ali, né, desse modo de vida não condizente com o princípio ensinado por Jesus, da qual ele e toda a Igreja Católica havia feito seus votos, tá ok? E aí vamos ver então como é que se deu então a expansão do protestantismo. Bom, esse avanço da reforma luterana, né, começou, principalmente com o apoio dos nobres, né, estimular novos movimentos protestantes na Europa, né? Quer dizer, essa reforma ela foi uma porta aberta para outras reformas também, né? Para outros movimentos, né? Outros movimentos na Europa. Então, por exemplo, nos Países Baixos, ali onde fica, por exemplo, a Holanda, né? No dia de hoje, os nobres estavam muito descontentes, os comerciantes também, né? Estavam muito descontentes com a Igreja Católica e começaram a apoiar essa reforma protestante, né? Procurando se livrar da Igreja Católica, né? Que apenas se considerava, né, o quê? O seu enriquecimento. Né? Na França, por exemplo, né, parte da nobreza, né, que era apoiada por muitos burgueses, né, comerciantes, né, aderiram também à reforma, né, como uma forma também de combater também o centralismo, né, do rei na época. Né? Na Inglaterra, o rei Henrique VIII proclamou a reforma religiosa para se livrar do poder político do Papa, né, fundando a Igreja Anglicana, da qual ele passa a ser o quê? Passa a ser o maior representante da Igreja
na época, né? Então ele se apropria também das terras, né, da Igreja Católica e passa a ser o senhor, vamos dizer assim, da Igreja, ela proibindo o avanço da Igreja Católica, né, a expansão da Igreja Católica dentro das terras da Inglaterra, que já era bastante considerável, né? Então a gente pode dizer que essa expansão do protestantismo ela foi muito grande nos países do norte, principalmente nos países do norte da Europa, ok? E aí, como nós dissemos, né, vai surgir outros movimentos, né, religiosos da época. Por exemplo, João Calvino foi um dos maiores seguidores, né, dessa reforma iniciada por Lutero. Então ele contou com o apoio de nobres, religiosos, mercadores, burgueses e fundou a Congregação Religiosa Independente de Roma, nas atuais hoje França e Suíça, né? Um grupo chamado por ele de calvinistas, né? Então, representantes dessa comunidade, né, elas foram redigindo documentos, né, que eles chamaram de Confissão de la Rochelle, né, que continham os princípios fundamentais da religião reformada, que veio mais tarde, então, a se denominar calvinista. Devemos lembrar que, apesar do catolicismo continuar a ser a religião da maioria da população francesa, né, o calvinismo, então, ele cresceu muito na França, né? E os católicos, né, os mais radicais, né, eles não reagiram de maneira pacífica diante desse novo movimento que começava a crescer dentro do solo francês. Ao contrário, eles reagiram com violência e o país entrou num longo período de lutas religiosas, ok? Outra coisa importante foi o seguinte: a Igreja Católica ela passou também a reagir diante dessa reforma, ou seja, ela não ficou de braços cruzados, né? Ela procurou, né, reagir diante desse movimento, né, que agora tinha o apoio de imperadores, tinha apoio da nobreza, tinha apoio da burguesia, comerciantes, e a igreja estava perdendo não somente espaço em termos religiosos, né, mas sobretudo terras, poder, né, e o controle, podemos assim dizer, sobre a grande massa populacional europeia da época, né, da qual a Igreja Católica tinha um poder enorme, né, de influência, né, não apenas sobre as pessoas, né, as pessoas simples, as pessoas comuns, como também de nobres, burgueses e assim sucessivamente. Então, o que aconteceu? Para reagir, eles deveriam fazer alguma coisa realmente que fosse uma coisa mais sólida, mais sustentável. Então, em 1545, né, a principal reação da Igreja Católica foi fazer o quê? Ela reuniu, através de uma convocação papal, do Paulo II, o chamado Concílio de Trento, né? Esse concílio, né, foi uma reunião, principalmente do alto clero, né? Quando a gente fala de alto clero, devemos lembrar que o baixo clero corresponde aos padres, né, das paróquias locais. E quando a gente fala do alto clero, né, a gente deve lembrar que são aqueles muito mais próximos do Papa, né, como os arcebispos, os bispos, né, os cardeais, e assim sucessivamente. Então, essa reunião foi do alto clero para criar o quê? Maneiras, estratégias para combater o quê? O chamado protestantismo, né? Porque não podia deixar as coisas como estavam, né? Na Igreja Católica nesse período aí. Então, nesse concílio, ele não durou um pouco tempo, né? Foi um concílio que durou muito tempo, né? Ele durou aproximadamente 8 anos, né? E aí eles fizeram o quê? Eles fizeram uma reforma dentro da igreja, né? Que para muitos foi chamado de Contra-Reforma, né? Eles fizeram então muitas mudanças, né? Mas outras permaneceram também confirmando, né, aquilo que era a tradição na Igreja Católica, né? Então, por exemplo, algumas tradições que foram mantidas, né? As missas continuariam a ser rezadas apenas em latim, né? Como a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, até a década de 70 ainda se rezava o latim aqui no Brasil, as missas eram em latim, né? Então permaneceu dessa forma.
O Papa continua sendo uma figura inquestionável, uma autoridade, né, religiosa inquestionável, né, sua palavra era infalível, né, assim considerava. Né? Então essas foram algumas medidas. Outras reações também muito importantes contra o protestantismo, né, foram reformas, por exemplo, né, para aproximar, né, a igreja dos cristãos. E dessa forma eles buscaram o quê? Preparar melhor o clero, né? Os padres, os arcebispos, os bispos, né? De maneira que eles fundaram, então, escolas, seminários, né? Principalmente seminários especiais, para reformar, para formar sacerdotes mais dedicados, mais preparados, de acordo com os princípios, né? De fato, do chamado catolicismo. Tá ok? Então essas reformas foram fundamentais para esse desenvolvimento, né, da Igreja Católica diante, né, do crescimento da igreja que surgia desse movimento que se seguiu. Nós citamos aí o anglicanismo, né, o calvinismo, o luteranismo e mais outros movimentos menores também foram surgindo e foram se desdobrando. Então a igreja procurou reagir dessa maneira. E aí nós temos a última parte que fala sobre a questão da paz de Augsburgo, né? Então, o Império Sacro-Germânico, né, ele continuava dividido em duas religiões. Esse Império Sacro-Germânico ele corresponde àquela área, grande parte que hoje é a França, uma grande parte ali do meio, né, da Itália para o norte, a leste e a norte também ali da Europa, né, compreendendo uma área muito grande. Então, o Império Sacro-Germânico continuava dividido, né, entre duas religiões, né? De um lado, você tinha os católicos que já estavam praticamente já enraizados, né, consolidados ali, e o protestantismo que agora começava o quê? A se espalhar. Então, o que aconteceu? Essa reação da Igreja Católica, principalmente para aqueles que eram, né, mais aguerridos, né, mais radicais, né, não foi uma reação pacífica. Né? E isso criou violências e conflitos bastante consideráveis. Então, durante 25 anos, houve lutas, né, no Império Sacro-Germânico, né, que só veio a terminar em 1555, né, e que ficou consolidado como chamado Paz de Augsburgo. Né? Então, nesse período aí, se decidiu que os povos, né, nesse tratado, né, os povos deviam seguir a religião do seu príncipe, né? Ou seja, onde os príncipes estavam, né, de acordo com seus territórios, né, juntamente com os nobres, né, alemães também, eles adotariam, né, o luteranismo ou o catolicismo, né, de acordo com o querer, né, e o acordo entre os príncipes e o povo daquela região ali. Foi a única maneira que eles encontraram para que de fato eles pudessem consolidar então a paz que agora estava sendo consolidada naquele momento ali diante, né, dessa reação, né, por parte de muitos da Igreja Católica diante do crescimento do chamado protestantismo. Então por isso que a gente é muito importante de estudar o chamado Reforma Protestante, porque ela não deu apenas origem, né, a novos movimentos cristãos religiosos, né, que brotaram da Igreja Católica, mas também que levou também a disputas, né, rompimentos junto a impérios, né, como aconteceu, por exemplo, com Henrique VIII na Inglaterra, né, e também lutas, por exemplo, no Império Sacro-Germânico, que durou 25 anos. Gente, é muito tempo. A Segunda Guerra Mundial, que foi, trazendo mais para os dias atuais, a Segunda Guerra Mundial, que foi por volta de 1939 a 1945, durou 5 anos. Né? Foi um tempo muito grande. Né? E agora você tem uma guerra que, quer dizer, voltando ao passado, né, a gente tem uma guerra que durou 25 anos de luta. Então, é bastante considerável. Os livros não poderiam deixar de registrar e a gente fazer um comentário
a respeito disso aí, tá ok? Então a gente vai ficando por aqui, né? E a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço a todos